Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nesse dia 9 de... Ai, agora fugiu. Junho, julho, agosto, né? 9 de agosto de 2021, na aula de Organizações Políticas da Educação Básica, né? Semana passada já tivemos a nossa primeira aula. Essa não é a nossa primeira aula, na verdade é a nossa segunda aula. Semana passada falamos sobre como vai funcionar a disciplina, e essa é uma disciplina, né, interessante, e a turma é mais interessante ainda, porque é uma turma de 3 alunos. Aqui presente temos Duda e Gabriel, né? O outro colega faltou, e aí o que aconteceu? 1/3 da turma falta, né? Muito legal isso. Então, estamos aqui e vamos entrar agora na aula teórica, né? Para isso, eu tenho um PowerPoint e vou fazer uma apresentação. Bem, quanto menos alunos na sala, então menos perguntas a gente tem, né? E aí acaba ficando realmente mais rápida a dinâmica da aula, tá? Mas, meninos, vocês dois que estão aqui agora, é o seguinte, não fiquem acanhados. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo e eu vou responder, tá? Gustavo, eu estou com a tela, né, de apresentação aqui, então eu não estou vendo. Se a Duda escrever alguma coisa, eu não vou ver. Mas aí você me fala, tá bom? Tá bom. Fechou? É Fechou. Gabriel. E é Gabriel. Gabriel. Ai, meu Deus. Quem faltou foi o Matheus Serra. Pronto. Duda, Gabriel de Oliveira e Matheus Serra. Pronto. Já estou sabendo aqui o que está acontecendo. Fechou. E aí, então, nessa primeira aula, a gente vai começar a falar um pouquinho do papel do professor, tá? A gente já falou o que é a disciplina de Organizações Políticas da Educação Básica, né? Então, a gente já falou sobre toda a documentação que a gente vai passar. A primeira delas é a Constituição, depois o PNE, depois a LDB, né? Depois a BNCC, né? Nós vamos passar por todas as documentações e as leis, né, vigentes da educação básica, né? Mas a primeira coisa é entender o papel do professor perante todas essas leis, tá? Então, antes de começar a introduzir as leis, eu comecei falando sobre o papel do professor, tá? E aí, para a gente falar do professor, a gente vai ter que falar um pouquinho da história do professor, né? Então, durante muitos séculos, tá? O papel do professor, ele foi um papel central dentro da sala de aula, né? Então, o professor falava e os alunos, eles precisavam absorver aquilo que o professor falava. O professor era o dono da razão, ele estava ali no meio como protagonista, né? Ele que decidia o que dar, como dar, a hora de dar o conteúdo, né? E aí... Só um segundo, desculpa. Tá. Desculpa, gente. E aí o professor decidia o que tinha que fazer, como que tinha que fazer, né? E os alunos tinham que o quê? Correr atrás do professor. E isso não era só na faculdade, tá? Isso era desde o ensino básico até o final da faculdade. O professor, ele sempre teve esse papel protagonista, tá? Então, a gente tinha, muitas vezes, um conteúdo memorizado, né? Então, o aluno, ele ficava
acanhado, com medo, né? E aí ele ia correr atrás de memorizar aquele assunto para que ele tivesse, né, êxito na prova, tá? Muitas vezes eu mesmo já peguei época, eu não sei se vocês pegaram, época em que o professor pegava assim, professor de história, ele dava 50 questões, né, e falava assim, olha, gente, eu vou tirar 10 questões dessas 50, né, para fazer a prova. E aí, o que você tinha que fazer? Memorizar 50 questões. Né? Então, você percebe que aquilo não tinha um efeito sobre o aluno que deixasse ele interessado, que tornasse aquela experiência significativa, que o aluno percebesse o que ele iria fazer com aquela informação ao longo da vida dele, o que seria útil, né? Então, muitas vezes a gente parava para nos perguntar, para que serve isso que eu estou... O que eu vou usar isso na minha vida? Né? E isso é uma pergunta muito importante, porque se você não entender o significado daquele conteúdo, você não vai conseguir absorver aquele conteúdo. Alguém, deixa eu mudar aqui a tela, para ver se a Duda vai falar alguma coisa. E aí, vocês já passaram por uma experiência semelhante? Duda e Gabriel. Liga o áudio aí, Duda. Já sim, eu já decorei muita prova já. Pois é, né? E aí o que acontece? Na semana seguinte você não está lembrando de mais nada. Você está no computador. Só lembra das questões, só. Mas o conteúdo em si, não. Entendi que não tem microfone. E aí você me quebra, Duda. Eu queria ouvir você falando um pouquinho. Mas tá bom, vamos que vamos. Tá? É isso aí. Né? Então, você percebe que na minha geração eu passei por isso, e como o Gabriel acabou de falar, né, que é de outra geração, né, ele ainda passou por isso. Né? E será que até hoje tem alunos no ensino básico passando por isso, tendo que decorar sem entender o para que serve? Né? E aí, qual é o papel desse professor? Né? Será que esse professor está fazendo? A Duda está falando aqui de que já fez muito isso, decorar a prova. Pois é, decorar conteúdo de prova, né? É horrível, é horrível, é horrível. Tá? Exato. Você não entende o que você está fazendo e aí você tinha que decorar. Isso aí é muito ruim. É muito ruim porque você está perdendo tempo, né? Porque, de fato, daqui uma semana você não vai lembrar nada do que você decorou. Então, eu vou dar sequência aqui. O que a gente estava falando. E aí, a gente vai falar o seguinte. Ensinar não significa repassar conteúdo. Tudo bem? Eu preciso que o aluno, ele pense, eu preciso que ele seja capaz de criticar, e eu preciso que ele seja capaz de criar. Né? Eu preciso que ele tenha senso crítico. É isso que é ensinar, né? Ainda mais no dia de hoje. No dia de hoje, eu estou aqui com o celular, a grande verdade é que todo o conteúdo do mundo está no celular. O que eu quiser aprender está aqui. Mas se eu não tiver uma mente, né, crítica, se eu não tiver vontade, se eu não souber aonde pesquisar, né, então, do mesmo jeito que todo o conteúdo bom está aqui, um monte de mentira também está aqui, né, um monte de conteúdo errado também está aqui. Então, eu preciso entender. Quando eu falo tá aqui, tá, gente, eu estou falando tá na internet, tá no seu celular, tá no seu computador, tá em qualquer lugar que você tenha acesso a um equipamento eletrônico, né? É isso que eu estou falando está aqui. Então,
eu preciso compreender, eu preciso ler e ter senso crítico para entender o que é certo e o que é errado, o que aquela pessoa está falando, se é bom ou é ruim, né? Então, eu preciso sempre estar estudando e crescendo. E isso que é o papel do professor. O papel do professor é fazer justamente com que o aluno ele se desenvolva, que ele cresça, que ele perceba, né, o certo e o errado, que ele tome boas decisões, que ele crie, tá? Esse é o papel do professor. Aqui a gente tem uma frase boa, que é preparar o aluno para se tornar um cidadão ativo dentro da sociedade, né, onde ele possa questionar, debater e romper com paradigmas. Né, isso aí é algo fundamental. Tá? E aí eu vou voltar para vocês. É interessante quando a gente vê isso. Opa, deixa eu parar aqui. Que aí eu consigo ver o que a Duda vai escrever. É interessante a gente ouvir isso, por quê? Né? Falar do papel do professor. Mas a gente também tem que entender que o aluno ele tem um papel, né? E é importante, porque isso é uma troca entre professores e alunos. Tá? E para vocês, qual é o papel do aluno? Para mim, o papel do aluno é querer aprender e querer sanar as dúvidas que ele possa vir decorrendo do que o professor está ensinando, né? No caso, o professor desperta a dúvida, a curiosidade, no caso, e o aluno ter a percepção de perguntar ao professor, perguntar a sua dúvida, expor a sua dúvida, para o professor orientá-lo e ele aprender aquilo que ele estava em dúvida, sanar aquela dúvida dele. Entendi. E você, Dudu, o que você acha? Entendi. Sim, entendi o papel do professor, né? Onde ele também aprende com seus alunos, é uma troca, é um aprendizado dentro da sala. O professor aprende com a realidade de cada aluno. Muito legal. E o papel do aluno? O que você acha? Agora ferrou. Eu não sei se ela está escrevendo. Tá, depois. Escreveu. O papel do aluno é muito diferente. O aluno está ali para dar espaço para o professor fazer parte da sua realidade. Entendo. Né? É interessante, porque professor, a gente fala muito do papel do professor, e a gente esquece um pouco de falar do papel do aluno. Né? O professor ele não vai conseguir nada se o aluno também não desempenhar o seu papel. Eu não vou conseguir pegar o meu conteúdo, o que eu quero que vocês desenvolvam, né, o que vocês aprendam, o que vocês achem significado, se o aluno ele não tiver interesse. Né? O papel do aluno é estar interessado, é procurar, né, é achar um interesse, se for um interesse interno, né, ou externo. O que é interesse interno? É uma motivação. Eu quero fazer porque eu estou motivado. Ou um interesse externo. Não, eu quero fazer porque eu quero... porque isso vai me trazer
benefícios dentro do meu trabalho, né? Eu vou ser um profissional melhor. Então, o papel do aluno é encontrar motivação. A gente sabe que, por exemplo, eu não gosto de aula online, né? Mas se o único se a aula é online, não tem outra forma, então sim, né, eu preciso encontrar motivação, eu não posso ficar pelo caminho, entende? Então, o aluno ele precisa se motivar, encontrar a sua motivação. E o principal, né, depois de encontrar a sua motivação, de fazer por onde? Estudar, ir lá, ler, né? Não ter medo de ler, não ter medo de estudar, não ter medo de correr atrás, não ter medo de aprender. Eu acho que isso é o básico do aluno. Né? Se o aluno estiver desmotivado, não tiver interesse, não tiver interesse de ler, não tiver interesse, então o que vai acontecer? Não importa que o professor faça o seu melhor papel, tá? O aluno ele não vai aprender. Faz sentido isso, Gabriel? Faz sim. O papel do aluno é, que nem eu falei, a curiosidade, né? É curiosidade sobre o assunto e aprender. Que legal. Ótimo. Faz sentido isso, Duda? Vamos lá. Exatamente. O aluno pode ter, o professor pode ter a melhor aula, né, o melhor ensino, mas se o aluno não tiver interesse, não vai adiantar. Legal, é isso mesmo. Então, estamos em sintonia, né? Deixa eu continuar aqui. Vou dividir a minha tela novamente com vocês. Tá aqui. E vamos para o próximo slide, né? Então, a gente falou do papel do professor, né, que é tornar o aluno um cidadão criativo, né? O professor, ele tem o papel de provocar o aluno, tá? Ele tem o papel de sair daquilo que ele foi por tanto tempo, do protagonismo. O papel do professor dentro de sala de aula, ele não é mais protagonista. Eu preciso dar o protagonismo para o aluno. Então, vamos falar dessa aula que você está tendo agora, né? Quem está sendo o protagonista dessa aula? Né? Que nem vocês estão vendo. Eu estou te provocando a aprender, eu estou conseguindo fazer você ser criativo. É esse momento. Né? Não tenho medo de falar. Você está sentindo que eu estou fazendo você ser protagonista? Você está sentindo que eu estou fazendo você ser criativo, a você a entender para que serve esse conteúdo na sua vida? Eu acho que sim. O senhor despertou a curiosidade da gente pensar em relação ao papel do aluno e do professor. Uhum. Os papéis, os dois papéis, os dois lados. Uhum. Por exemplo, até aqui, até esse momento de aula, tá? Eu não me sinto feliz como professor. Por quê? Porque, primeiro, que a gente está nesse modelo online, né? Eu estou te dando um conteúdo novo, né? Então, querendo ou não, eu tenho que ter esse protagonismo de passar um conteúdo novo, e isso me deixa desconfortável. Me deixa desconfortável porque eu acredito muito que se eu ficar falando aqui, daqui a 3 dias você não vai lembrar nada do que eu falei. Entende? Boa noite, Matheus. Está aí?
Tá vivo? Boa noite, professor. Foi mal. Eu tive um probleminha aqui com a internet aqui, só consegui entrar agora. Sem problema. Vamos participar. A gente está falando do papel do professor, tá, Matheus? Mas como assim, professor, o papel do professor, mal que me pergunte? Ótimo. O papel do professor na educação? Isso, exatamente. Tá? Então, você que caiu agora de paraquedas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o papel do professor? O papel do professor, pelo menos assim, a gente que vai dar aula em escola, né, que é de licenciatura, eu acho, na minha concepção, que o papel do professor não é só ensinar o que ele sabe, tipo uma matéria. Para mim, o papel do professor, o professor em si, ele é uma parte na formação do caráter da pessoa, porque querendo ou não, se eu sou um professor de uma criança, muitas coisas que um adulto leva para a vida, ele aprende em casa, mas muitas coisas ele aprende na escola. Então, o professor, ele não é só um repassador de conteúdo, né? Ele é um auxiliar na formação do caráter, ele é um auxiliar na formação da pessoa em si, como ser humano na sociedade. Pelo menos para mim, um dos papéis do professor é esse, é ajudar na formação do caráter do aluno, de forma geral. Nossa, Matheus, adorei muito mesmo o que você falou. Eu aprendi isso com o senhor. E corrobora com o que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente está falando o seguinte: o papel do professor é levar o aluno a pensar, a criticar, a crescer, a desenvolver, né? O papel do professor é fazer com que o aluno crie a partir do conhecimento que ele tem. Não é só passar o conteúdo, que nem você falou, né? Então, corrobora muito com o que a gente está falando aqui, tá? Então, muito legal, né? O papel do professor é preparar o aluno para ser um cidadão ativo dentro da sociedade, questionar, debater e romper paradigmas. Então, é exatamente o que você falou. Fico feliz que você aprendeu isso comigo, tá? De verdade. Então, esse é o papel do professor, literalmente, né? E aí eu estava falando com eles aqui, Matheus, com o Gabriel e com a Duda, se nessa aula até aqui eu estava fazendo isso, né? Aí o Gabriel foi muito gentil e falou que sim, que ele achava que sim, né? E aí eu falei com ele, olha, eu não estou me sentindo satisfeito com isso que eu tenho até aqui, porque o professor, ele foi por muito tempo protagonista, mas hoje em dia, né, com essa nova concepção crítica social, a gente está falando que o aluno ele precisa ser protagonista e o professor ele precisa ser um mediador. Entende? E aí que vem o tchan do negócio. Como fazer o aluno virar protagonista, né? Sem deixar a aula chata, sem fazer com que ele perca o interesse, né? Deixando a aula divertida. Esse é o como. É claro que lá no Ensino Fundamental 1 existe uma metodologia, no Ensino Fundamental 2 existe outra, no ensino médio existe outra, e na faculdade é outra metodologia completamente diferente, né? Eu não posso esperar a maturidade do pessoal do ensino médio ou do Fundamental 2, a mesma maturidade que vocês que estão na faculdade, né, e ainda mais no final da faculdade, tenha. Entende? São cabeças diferentes. Sim, faz sentido? Sim, senhor. Faz sim, senhor, professor. Que bom, que bom. Né? Então, por isso que a gente usa metodologias diferentes para cada segmento. Tá? Cada segmento tem uma metodologia. Tá? Então, eu preciso tornar o ser criativo, né? Crítico. O professor precisa provocar o aluno. Tá? E aí a gente vai para a LDB, tá? Lei de Diretrizes Básicas. O PCN, ele vai citar a LDB, tá? E vai falar
as funções do professor. Participar da elaboração de proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, é ele que vai elaborar a proposta pedagógica da escola. Tá? Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica que ele mesmo criou. Tá? Zelar pela aprendizagem do aluno, estabelecer estratégias de recuperação dos alunos com menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas de aulas estabelecidos, tá? Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, tá? Colaborar com atividades de articulação da escola, com as famílias e comunidade. Então, a gente tem aqui 6 funções do professor, estabelecida pela LDB. Mole? Tá fácil, gente? Só falar um sim, tá bom. Aí eu já entendi que eu não caí. Sim. Sim? Ótimo. Vocês falam de vez em quando comigo, porque senão eu tô achando que eu caí, a minha internet caiu, eu tô falando sozinho aqui. Ok, professor. Então, tudo isso, né, que a gente falou serve para que o processo de ensino e aprendizagem seja efetivado na sua plenitude dentro da realidade do aluno. Tá? Como é que é, professor? O senhor falou? Aqui, ó. Eu falei que o processo de ensino e aprendizagem, para ser efetivo, tá? Ele necessita ser efetivado na sua plenitude dentro da realidade de cada aluno. Sim? Entendi. Ótimo. Tá? Então, né, dando sequência, o professor ele precisa ensinar o aluno a pensar, a criar, a vivenciar o novo, assim como a sua formação de cidadania. Então, ele precisa pensar, criar, vivenciar o novo, para que ele possa ser um cidadão dentro da sociedade, um cidadão melhor. E esse é o papel do professor. Tá? Dúvidas? Problemas? Sugestões? Não. Então, o professor ele deve ensinar o aluno a pensar, a criar, para o aluno se formar um cidadão. No caso, então, o aluno ter uma experiência... Eu só tiraria a palavra ensinar. Eu colocaria mediar. Mediar. Auxiliar também, né? Poderia ser. Auxiliar, perfeito. Auxiliar é ótimo também. Então, para ele ter essa experiência de pensar e criar para se tornar um cidadão, né? Exato. O que pensa, sabe criar, sabe ensinar, auxiliar alguém também. Exato. Muito bom isso. O que eu preciso na sociedade? Eu preciso da sociedade alguém que tenha decorado todas as datas, todos os momentos históricos, que tenha decorado todas as fórmulas matemáticas, todas as fórmulas da física, ou eu preciso de um cidadão que saiba pesquisar o conteúdo que ele precisa e que eles, com aquele conteúdo, crie novas situações, novas realidades, modifique o seu contexto social. O que vocês acham que eu preciso na sociedade hoje? Eu acho que precisa de um cidadão que ele saiba o que ele precisa para ele ir atrás do que ele precisa. Entende? Eu preciso de um cidadão, né, que saiba utilizar o conteúdo
mas criar novas situações. Eu acho que foi mais ou menos isso que você falou. Se não foi mais ou menos isso. Pois é. Entende? Dúvidas até aqui? Da minha parte, não. Não? Matheus, conseguiu pegar direitinho o que eu estava falando? Consegui, professor, consegui sim. Da outra vez é porque tem hora que falha, a internet está meio ruim, aí falha. Uhum. Tá. Eu vou transformar agora vocês em protagonistas, tudo bem? E eu vou fazer algo bem simples, tá? Eu vou dar para vocês até 10 horas para responder uma pergunta simples, tudo bem? Qual é a pergunta? Qual o papel do professor de educação física no ensino básico? Qual o papel do professor de educação física no ensino básico? Tá? Você vai me mandar isso por e-mail. No ensino básico, o senhor fala no ensino fundamental? O ensino básico, ele vai da educação infantil ao ensino médio. Entendeu? Entendi, professor. Ótimo. O meu e-mail é alexandre.abdala@uniceplac.edu.br. O assunto você vai colocar organizações políticas públicas do ensino básico. Hoje é segunda-feira, né? Uhum. Segunda-feira. Feira. Bom. No corpo do trabalho, você vai colocar trabalho. Hoje é dia 9/8. Tudo bem? E a data de envio é hoje, 9/8, até às 10 horas. Quem está na dúvida do que eu acabei de falar, entra no WhatsApp agora, que eu já mandei lá o que é para fazer. Alguém tem dúvida da pergunta? Não, senhor. Não? Não esqueça de colocar no assunto do e-mail, né? Quando você vai fazer um assunto de e-mail, você vai colocar lá, assunto de e-mail. Organizações das políticas do ensino, organizações das políticas públicas do ensino básico, segunda-feira. Eu dou essa aula em outros dias, então precisa colocar segunda-feira, tá? No corpo do trabalho, você vai colocar trabalho e o dia de hoje, tá? E o envio tem que ser hoje, até às 10 horas. Tem que ser em forma de uma redação? Pode ser em forma de uma redação, pode ser em forma de... Eu não estou pedindo forma, eu quero que você pense, entendeu? Que você pesquise, porque dá tempo. Você tem 2 horas para fazer isso, tá? Dá tempo de pesquisar, e eu quero que você crie a sua resposta. Não é para copiar da internet, tá? Qual o papel do professor de educação física no ensino básico? Todo mundo olhou aí no WhatsApp? Aham. Sim. Sim. Já olhou aí, Duda? Ótimo. Então, agora sim, eu estou passando o bastão, né, de protagonismo para vocês. Entende como funciona a coisa? Faz sentido o que eu estou fazendo? Sim, senhor. Você saiu de uma forma diferente? Eu entendi mais ou menos o que o senhor está querendo fazer com isso. Tipo, está querendo que a gente utilize as ferramentas em vez do senhor, só o senhor passar o conhecimento para nós. O senhor está querendo que a gente utilize as ferramentas para adquirir o conhecimento. Exatamente. O que você acha que vai ser mais produtivo? Eu ficar falando aqui, nesse vídeo, ou você tendo que ler, pesquisar e criar uma resposta sua, né, para enviar para mim? O que vocês acham que seria mais produtivo? Ou uma outra ideia qualquer? Quem tem uma outra ideia fora essa que eu estou dando?
Eu acho Para mim, professor, essa pode até não ser a mais lógica, mas para mim ela é a mais fácil. Porque o senhor poderia muito bem falar assim, ó, faz um artigo para mim de, sei lá, 4 páginas. A gente ia fazer um negócio gigante, o senhor não ia ler tudo, porque é muita coisa. A gente ia copiar um monte de coisa da internet, porque não ia ter saco para escrever 4 páginas. No final das contas, ia empurrar com a barriga e não ia adiantar nada. Mas como o senhor passou uma questão para responder até às 10, então é um negócio que a gente vai fazer um texto razoável, de forma objetiva, e como o senhor falou que o senhor não quer que a gente copie da internet, a gente vai ter que ler pelo menos umas 3 diferentes para poder formar a nossa opinião sobre isso. Então é um negócio que a gente vai responder hoje, e daqui uma semana, se o senhor perguntar para a gente vai saber responder. Porque a gente parou, leu e prestou atenção no que a gente estava lendo. Diferente de um trabalho de 4 páginas que se o senhor passar hoje, eu entrego para o senhor amanhã. Daqui uma semana eu não lembro nada, porque foi muita coisa e eu não consegui assimilar tudo. Interessante. Isso é metodologia. Entende? Isso é dar o protagonismo para vocês. Você ia falar alguma coisa, Gabriel? Era basicamente isso que o Matheus falou mesmo. Legal. Então, eu fico feliz que vocês tenham entendido a minha estratégia, a minha metodologia, né? A gente falou aqui do papel do professor no geral, e aí agora eu estou tornando isso mais específico e dentro da área de vocês. E aí eu estou te perguntando qual é o papel do professor de educação física, né? Então, a gente falou do geral, e aí você vai perceber que existem papéis específicos para professores específicos. Entende isso? Sim. No geralzão era aquilo, né? Mas cada professor dentro da escola tem o seu papel. E aí eu quero que você me fale qual é o papel do professor de educação física. Então, você tem até 10 horas para me enviar, podem ir fazer o trabalho. Ok, boa noite, professor. Falou, Boa professor. noite. Boa noite.